Os 60 versos do capítulo 7 do livro de Atos está registrado as últimas palavras do primeiro mártir cristão, Estevão. Vamos dividir em 3 partes. Hoje falaremos do verso 1 ao verso 20. Olha só o que ali está escrito. Sempre quis saber quais seriam as últimas palavras ou o último discurso de um mártir. Lendo a Bíblia, no capítulo 7 do livro de Atos, ali vemos o último discurso de Estevão, o primeiro mártir cristão. Acusado de blasfemar contra Deus e de falar contra o templo, então ele é conduzido perante o sumo sacerdote, o qual faz a seguinte pergunta: são verdadeiras estas palavras? A isto Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da tua terra e do meio dos teus parentes e vá para um lugar que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra que vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele os seus descendentes herdariam, possuiriam a terra. Embora naquela ocasião Abraão não tivesse nenhum filho, Deus lhe falou desta forma: os seus descendentes serão peregrinos em uma terra estranha, serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas depois eu castigarei a nação a quem eles servirão como escravo e me adorarão neste lugar. E deu a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou a Isaque e o circundou 8 dias depois de seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou a Jacó e os nossos 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José força e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. E este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Algum tempo depois, teve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó mandou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer a seus irmãos. E o faraó pôde conhecer toda a família de José. José mandou buscar Jacó, seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Jacó desceu para o Egito, onde faleceu ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados na sepultura que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Quando estava aproximando o tempo que Deus havia de cumprir sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Um outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados,
obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Nesta época, nasceu Moisés, uma criança extraordinária. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai.